5 questões sobre relação e função. É o que você vai ver nesse vídeo logo após a vinheta. Fala galera, chegando com mais um vídeo onde eu vou estar resolvendo aí 5 questões sobre noções de função, que a gente costuma chamar de relação e função. Mas antes, gostaria de pedir a você que não esqueça de se inscrever, deixar aí seu like caso você goste do vídeo e ative o sininho para você receber as notificações quando tiver material novo no canal, beleza? Então, sem muita enrolada, vamos lá, começando com a primeira questão. A função f de a em b, definida por f de x igual a x mais 1, tem por imagem o conjunto. Bom, para a gente determinar a imagem, só lembrando aqui alguns conceitos, como é de A definida de A em B, o conjunto A é chamado de domínio, o conjunto B é chamado de contradomínio. E como nós temos uma função, cada elemento daqui do domínio, ou seja, o 2, o 3 e o 4, vai ter uma imagem correspondente no contradomínio. E para que a gente determine essa imagem, basta que a gente pegue cada um desses valores do A e substitua na função para encontrar então o valor correspondente no B. Para isso, nós vamos aqui começar com x igual a 2. Lá na função f, onde tem o x, a gente vai substituir por 2. Então vejam, f de x ficou f de 2. E no lugar do x, a gente também substituiu por 2. É só somar 2 mais 1, 3. O que significa dizer que quando x for 2, o y vai ser 3, ou seja, a imagem do contradomínio vai corresponder ao valor 3. Fazendo o mesmo agora para o x igual a 3. A gente novamente substitui e 3 mais 1 vai dar 4. E também fazendo a mesma coisa para o 4, a gente vai substituir e 4 mais 1 vai dar 5. Significa dizer então que o conjunto imagem vai ser formado pelos elementos 3, 4 e 5. E aí a gente tem que a resposta correta é a letra D. Questão 2. Sejam os conjuntos A formado pelos elementos Roberto, Cláudio, Antônio e João, e o conjunto B formado pelos elementos Felipe e André. Sabendo que Roberto e João são filhos de André, Cláudio é filho de Felipe e Antônio é filho de Henrique, podemos afirmar que... Bom, para a gente visualizar melhor essa ideia da questão, vamos representar os dois conjuntos através de dois diagramas. No conjunto A, nós temos Roberto, Cláudio, Antônio e João. E no conjunto B, nós temos Felipe e André. A questão diz que o Roberto e o João são filhos de André. Então, eu vou ligar o Roberto ao André e o João também ao André. A questão diz ainda que Cláudio é filho de Felipe. Então, nós vamos ligar o Cláudio ao Felipe. E o Antônio é filho de Henrique. Só que vejam, no conjunto B não existe o elemento Henrique. Então, significa dizer que nessa representação, o Antônio, apesar de ser filho de Henrique, Antônio, elemento do conjunto A, não poderá ser ligado a ninguém do conjunto B, já que o conjunto B só tem Felipe e André. O que nos leva então a afirmar que, já que no domínio um elemento sobrou, ficou sem imagem, nós temos aí uma relação. Portanto, não será uma função. O que me leva então a concluir que a resposta correta é a letra E. Questão 3. Certo fabricante de pirulitos tem uma despesa diária fixa de R$ 27,00 e mais 30 centavos por pirulito produzido. Ele vende cada pirulito por R$ 1,20. Qual é o número mínimo de pirulitos que esse fabricante deverá vender por dia para ter lucro? Bom, a despesa dele corresponde a uma função formada pela soma dos R$ 27,00 fixos e mais os 30 centavos por pirulito produzido. Eu não sei quantos pirulitos são, então eu vou chamar essa quantidade de X. Para isso, então, nós vamos somar 27 com 0,30 multiplicado por X. E a função despesa, que eu chamei de dx, será então representada dessa forma. 27, que é o valor fixo,
mais 30 centavos por cada pirulito produzido. A função receita vai corresponder ao produto entre o valor da venda de cada pirulito pela quantidade de pirulito vendido, que a gente chamou de X. Então, essa receita R vai ser representada por 1,20x. A questão está falando de lucro. Lucro nada mais é do que a receita menos a despesa. Então, a gente vai substituir a receita por 1,20x e a despesa por 27 mais 0,30. Só que atenção, vamos colocar, para evitar problemas na resolução, vamos colocar a função D entre parênteses. Para quê? Para que a gente não esqueça de inverter os sinais, tá? Então ficou 1,20x menos, entre parênteses, a função despesa. Para eliminar esses parênteses, esse sinal negativo aqui fora faz com que eu precise inverter todos os sinais aqui de dentro. Então isso aí ficaria 1,20 menos 27 menos 0,30. Posso simplificar 1,20 menos 0,30. São termos semelhantes em função da variável x. E subtraindo isso, nós encontraremos 0,90x menos 27. Essa, portanto, é a função que permite calcular o lucro desse fabricante de pirulitos. Só que o que a questão quer saber é quantos pirulitos ele deverá vender para que ele passe a ter lucro. Então, o que é que eu vou dizer? Eu vou pegar essa função, para que ele tenha lucro, eu vou dizer que o lucro tem que ser maior que zero. Para isso, a gente então vai substituir a função lucro, que é 0,90x menos 27, e dizer que isso aqui tem que ser maior que zero, formando aí uma pequena inequação, que a gente vai resolver como uma equação normal. Vamos passar o 27 para o outro lado, ele vai mudar o sinal, vai ficar 0,90x maior que 27. E o 0,90 eu vou passar dividindo, ficando então 27 dividido por 0,90, que vai dar 30. Só que cuidado, o x tem que ser maior que 30. O que significa dizer então que a resposta correta vai ser a letra C, 31. Por quê? Com 30 pirulitos produzidos e vendidos, ele não terá despesa, mas também não terá lucro. Perdão, ele não terá prejuízo, mas também não terá lucro. Despesa ele já vai ter no mínimo de R$ 27. É uma despesa fixa. Mas, para que ele tenha lucro, ele deverá vender pelo menos um pirulito a mais do que 30. Por isso, a resposta correta é a letra C. Questão 4. Os professores de uma academia recebem a quantia de R$ 45 por aula, mais uma quantia fixa de R$ 200 como abono mensal. Então, a quantia Y que o professor recebe por mês é dada em função da quantidade X de aulas que ele dá durante esse mês. Qual é a lei de formação da função que relaciona essas duas grandezas? Bom, nós temos aí, novamente, uma função formada por uma parte fixa de R$ 200, mais R$ 45 por aula dada. Como eu não sei quantas aulas ele dará no mês, a questão pede que a gente chame a quantidade de aulas de X. Então, o valor que ele vai receber vai ser formado pela soma dos R$ 200 fixos, mais R$ 45 vezes a quantidade de aulas que ele der. Aí a gente vai então ficar com a função, juntando o fixo com o variável, R$ 200 mais 45 vezes a quantidade de aulas. A resposta correta, portanto, é a letra A. Questão 5. Um tanque com capacidade para 1.200 litros de água tem um furo no fundo, por onde a água escoa a uma razão constante. Considere V o volume do tanque em litros e T o tempo de escoamento em horas, relacionados pela equação por uma função V igual a 1.200 menos 12T. Estando o tanque totalmente cheio, o volume em litros de água no tanque após 30 horas será de... Vejam, a gente já tem aqui a função dada. Ele está dizendo que o volume vai ser de 1.200 litros menos 12
vezes a quantidade de horas passada. Como ele está dizendo que vão se passar 30 horas, basta que a gente substitua o t por 30. E aí a função vai ficar 1.200 menos 12 vezes 30. Multiplicamos o 30 com 12, que vai dar 360, e subtraímos o 360 de 1.200, encontrando então que, passadas 30 horas, o volume no reservatório será de 840 litros, e a resposta correta então é a letra E.